Dando continuidade, né, a parte aí de gráficos, a gente fez agora há pouco, né, para água, mas você vai encontrar no exercício gráficos, né, não só para água, né, como também para outras substâncias, como aqui tem éter, acetona, hexano e assim por diante. Então é importante você saber avaliar também esses tipos de gráfico. Bom, no primeiro momento, eu vou te fazer aqui, ó, a gente vai fazer junto uma análise perpendicular ao x. Como assim, Marcelo? Olha só. Você vai passar uma reta, tá vendo? Uma reta perpendicular ao x. Quando você faz esse movimento, repara que você está passando por todas as curvas azuis, de todos os solventes que ele deu no gráfico. Tudo bem isso? Então, essa análise é uma análise perpendicular ao x, passou a reta aí perpendicular ao eixo aí da temperatura, passando por todas as curvas. E aí, você vai tocar, né, todas essas curvas. Quando você toca, tá vendo? Tocou a curva, joga para o eixo, igual eu te falei anteriormente. Então, esse é o objetivo. Passou a reta perpendicular, tocou na curva, manda para o eixo. A hora que você manda para o eixo, o que você encontra? Pressão de vapor, que pode ser uma das perguntas do exercício. Então, se você quer encontrar a pressão de vapor, você vai passar uma reta perpendicular e jogar para o eixo da pressão, certo? Então, comparando, ó, eu escolhi a acetona para comparar, mas poderia ter escolhido outro, né? Então, bateu na curva da acetona, bateu, joga para o eixo. Aí você vai encontrar o que está no eixo, que é a pressão de vapor. Então, de cima é a pressão de vapor do éter, de baixo é a pressão de vapor da acetona. É isso. Eu quero as pressões de vapor, eu faço isso. E daí, Marcelo? E daí? O que eu posso concluir, gente? Tem a pressão de vapor do éter, ela é maior que a da acetona. O éter não está aqui em cima, então o valor é maior que o da acetona que está aqui embaixo. É isso. Então, ele, por exemplo, poderia falar assim, ó, coloque em ordem crescente de pressão de vapor. Né? Poderia ser uma pergunta da sua prova, certo? Então é importante saber fazer análise aí desse jeito. Passou perpendicular, jogou para o eixo da pressão, você encontra a pressão de vapor. E uma conclusão maior ainda, dá para fazer? O que eu posso falar do rapaz aí, ou da substância, né, que apresenta maior pressão de vapor? Então, nesse caso aqui, a maior pressão de vapor é do éter. Então, de todas as substâncias que está no gráfico, com certeza, aqui está mais para cima é o éter. Ou seja, quem tem maior pressão de vapor desse gráfico é o éter. O que o éter é, então, comparado aos outros? Resposta: mais volátil. Preciso decorar isso? Não, gente. Entenda. Se o cara tem muito vapor, é porque ele evaporou muito. Quem evapora muito é chamado de volátil. Mais volátil. Então ele poderia perguntar, quem que é o mais volátil? É o éter. Quem que é o menos volátil? É o octano. Tudo bem? Seria uma possível pergunta, né, do seu exercício. Tudo bem isso? E outra coisa que você vai ver mais para frente, mas já dá para comentar nesse exercício, né? Por que o éter é volátil, né? Por que ele evapora muito? Aí você pode justificar usando as interações intermoleculares que você aprendeu, né? Ele faz dipolo induzido, ele faz dipolo permanente. É algo que você consegue associar com essa matéria e principalmente com esse gráfico, né? A água faz ligação de hidrogênio, é mais forte, então se ela interage mais, não vai ter tanto vapor, né? Você pode usar isso a seu favor nas justificativas das respostas. Beleza? Então, para fechar essa página, entenda que se você subir uma perpendicular, a hora que você jogar, você está encontrando pressão de vapor. Aí você pergunta, Marcelo, mas eu passo a perpendicular em qualquer lugar? Não, né, pessoal? Você vai passar a perpendicular na temperatura do local. Então, estou em Ribeirão Preto, 45 graus. Estou em Alfenas,
30 graus. Então depende do local que você está. Estou em Rio Pardo, né? Estou em São Sebastião do Paraíso, em Guaxupé. Todos os locais para ninguém ficar com ciúmes, né? Então é isso, né? Depende do local que você está. E aí você pega esse dado no exercício. Então se eu estou em Ribeirão, é essa temperatura. Se eu estou em Guaxupé, é essa outra. Se estou em Barretos, é uma outra. E assim por diante. Então a perpendicular vai subir dependendo da temperatura do local que você está. Beleza? E agora uma análise paralela, né? Que você vai passar, um eixo, Olha lá, o eixo está paralelo agora, não está mais perpendicular ao x, ele está paralelo ao eixo x, que é o eixo da temperatura. E aí surge a mesma pergunta, mas Marcelo, eu passo em qualquer local? Não, de novo não, depende do local que você está. Nesse caso aqui, quando eu passei esse eixo, com certeza eu estou na praia. Porque a pressão vale lá, 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Por isso a importância, te falei, né, do local que você está. Certo? Então, onde eu passo? No local que você está. Depende do texto, depende da sua referência. Então, aqui eu estou na praia. A hora que eu bater, você repara que a hora que eu passo o eixo, né, ele corta todas as curvas. Aí basta você pegar, descer. Entendeu? E a hora que você desce, nesse caso, essa análise te traz temperatura. E você sabe que essa temperatura tem nome, né? Temperatura de ebulição. Certo? Mesma coisa, aqui eu estou escolhendo a água, né? Mas poderia escolher qualquer um dos outros, tá? Então, escolhendo a água, bateu, desceu, P, temperatura de ebulição. E aí já sabe o que está avaliando, né? A temperatura de ebulição da água é maior que a do éter, né? Por quê? A ligação de hidrogênio da água ela é forte. E aí você pode usar isso também a seu favor. Certo? Então a conclusão vai ser aí a temperatura de ebulição aqui, né? A primeira do éter, depois a da água. Com certeza você já sabe que a temperatura do éter ela é menor que a da água, ou a da água é maior que a do éter, né? Tanto faz a ordem que você usa, certo? Então, saber diferenciar, né, quando você passa, né, a perpendicular ao x, quando você passa paralela ao x, né? O que você está procurando? Quando você passa a perpendicular, você está procurando pressão de vapor. Quando você passa a paralela, você está procurando temperatura de ebulição. Isso é interessante. Conclusão, então. Quem tem menor temperatura de ebulição é o mais volátil, né? Então, o cara que é mais volátil, ele entra em ebulição primeiro, né? Isso é interessante, fazer uma associação. Um exemplo para a gente praticar, da UFTM, no gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor. Então tem um líquido A, um B, eu não faço ideia qual seja, quem é quem, né? Mas é A e B, em função da temperatura. Então repara que você tem pressão no eixo X, temperatura no eixo Y. E aí, olha só o que ele fala. No topo de uma montanha, isso é importante, ele está no topo de uma montanha, entendeu? É o local dele. Então o local é importante. A substância A entra em ebulição a 20. E a B? Pergunta. Então, use o gráfico a seu favor. Então, estou numa montanha onde o A entra em ebulição a 20. Ah, beleza. Vem cá, cadê o A? O A, lá, 20. Então, aqui a temperatura dele é de 20. Então, ele falou isso no exercício. O 20 é do exercício. Bateu na azul, o que você faz? Pará, joga para o eixo. Então, sobe, né, de acordo com a temperatura que ele falou. Bateu na curva, sempre joga para o eixo. Certo? O que você encontrou aqui, gente? Você estava aqui no 20, que ele falou no exercício, bateu na curva, jogou para o eixo. O que esse 300 representa na sua vida? Isso que eu quero que você entenda. O que esse 300 representa? Esse 300, que é milímetros de mercúrio, é a pressão do local. É a pressão no topo da montanha. Que poderia ser pergunta, mas não foi. Só que, se 300 é a pressão do local, é tanto para a substância A, quanto para a substância B. E a hora que você prolonga, né, prolonga os 300
até chegar no B, bateu na curva, joga para o eixo? Ah, filho da puta. Olha lá, perdão, gente. Eu vou encontrar o quê? A temperatura de ebulição, que está por volta aqui de quanto, gente? De 80, mais ou menos? Então, próximo de 80. Entendeu isso? Então, olha o trampo que deu, né? Vamos voltar rapidinho? Você está aqui, 20 graus, bateu, jogou para o eixo. Pressão do local é tanto para o A quanto para o B, lógico, né? Então, estende aqui para o B, bateu na curva, joga para o eixo. Aqui é a temperatura. Temperatura do quê? De ebulição. Próximo de quanto? De 80. Fechou? E aqui, para encerrar essa primeira parte, né, de pressão de vapor, a gente vai estar falando um pouquinho de diagrama de fases. Se não me engano, a gente comentou sobre isso lá no início do ano, né? E agora vai retornar nessa parte. Bom, o gráfico que eu te mostrei, ou os gráficos, tem todos esse perfil, né? Essa curvinha aqui, né? Tanto para a água quanto para as outras substâncias. E os nossos gráficos são de pressão, né, por temperatura. Só que, né, eu estou te mostrando essa parte do gráfico, só que, na verdade, o gráfico, ele, na verdade, tem esse formato aqui como se fosse completo. Como se fosse não, né? Completo. Então, isso aqui é uma parte, isso aqui seria o todo, né? Isso aqui é o seu diagrama de fases, certo? Esse diagrama de fases é específico para a água, mas para cada substância existe um, tá? Então, aqui nessa parte, nessa região, né, do gráfico, você tem a fase sólida, aqui nessa região você tem a fase líquida e aqui nessa região você tem a fase gasosa. Então, eu estava te mostrando apenas a parte azul, que é a transformação do solvente líquido para o solvente vapor gasoso, né? E, na verdade, ele é completo com os 3 estados físicos da matéria, certo? E aí, repara que apareceu um ponto no seu gráfico. Esse ponto é chamado de ponto T, T de tatu. E a legenda para esse ponto é o que, gente? O T de tatu é conhecido como ponto triplo. O que significa isso? Para essa substância aqui, nesse ponto, ou seja, nessas condições de temperatura, nessas condições de pressão, você tem chamado ponto triplo, que significa que você tem todas as fases em equilíbrio ao mesmo tempo. Então, nesse ponto, aparecem fase sólida, fase líquida, fase gasosa, todas juntas presta atenção, em equilíbrio ao mesmo tempo. Então, você vai encontrar, né, nesse ponto, água sólida, líquida e gasosa, tudo junto, em equilíbrio. Então, isso é conhecido como ponto triplo, no caso, ponto triplo da água, tá? Mas cada gráfico, né, vai ter o seu. Aqui, pessoal, apareceu, olha só, um ponto A. Então, vai aparecer um segmento aqui, TA, tudo bem? Aqui, segmento TA. O que é esse segmento TA? O que ele representa? Aí você fala, equilíbrio sólido-líquido. Então, você vai ter, qualquer ponto aqui em cima, você vai ter fase sólida e fase líquida em equilíbrio, né? Até você pode falar que é a curva da fusão, né? Porque é sólido para líquido é fusão, ou a curva da solidificação, se você voltar. Interessante esses termos, né? Você vai ter a fusão indo para cá, né? E a solidificação quando você volta. E lembrando que qualquer ponto que você colocar aqui em cima tem as duas fases e a palavra mágica é em equilíbrio, certo? Agora apareceu para vocês aqui um ponto B, então você vai ter um segmento TB. O segmento TB ficou fácil agora, né? Você vai ter líquido e gasoso em equilíbrio, as duas fases ao mesmo tempo, se você marcar um ponto em cima desse segmento azul. Qualquer ponto aqui em cima, certo? Líquido e gasoso em equilíbrio. Aí você pode falar que tem a curva, né? A curva da vaporização ou a curva da condensação, né? Importante esses termos de mudança de estado físico. E agora aqui apareceu o TC. Um segmento TC, equilíbrio sólido gasoso, né? Você vai ter sólido gasoso, né? Que seria a curva da sublimação, né? Sublima ou ressublimação.
Fechou? Então, isso aqui é o seu diagrama de fases, mostrando todas as fases. E aí eu mostro, né? Dou preferência para algumas, né? Como dei preferência aqui para o líquido gasoso, posso dar preferência do líquido para o sólido, dependendo aí do exercício que eu tenho. Mas o completo, né? Com todos os estados físicos, seria isso. E aí, as possíveis perguntas, né? Igual eu comentei com você. O que seria isso, né? O que representaria uma seta dessas na sua prova? Agora ficou fácil, né? Ó, você está saindo do sólido, indo para o líquido. Então, você fez uma fusão, que é uma mudança de estado físico. Aqui, ó, estou saindo do gasoso, indo para o líquido. Então, eu fiz uma condensação. Então, é importante, né, você lembrar desses termos, né, de mudança de estado físico. Ok? E para evidenciar isso, um exemplo, olha só. A figura abaixo mostra o diagrama de fase do CO2, tá vendo? O diagrama do CO2 é um pouquinho diferente do da água que você viu agora, certo? Ele te mostra isso, você não precisa saber disso. E dá os dados de temperatura e dá os dados de pressão. Nesse contexto, responda ao que se pede. Letra A, gente. Descreva o processo que ocorrerá quando a temperatura aumentar de menos, aqui faltou um negativo, tá, pessoal? Menos 79 para 56, numa pressão de 1. Então, o que você vai fazer? Encontra no gráfico, cadê a pressão de 1? Tá aqui, ó. E aí você vai fazer um ponto, ó, saindo do menos, tem que corrigir aqui, né? Menos 79, aumentando aí para o menos, faltou um negativo também aqui, menos 56. Certo? Então, descreva o processo que ocorre quando sai do menos 79, olha lá, eu marquei o ponto menos 79, indo por menos 56. Então, faltou só negativo aqui para arrumar, tá? Tudo isso aconteceu, gente, numa pressão de 1. Graças a Deus, olha lá, minha transformação está aqui embaixo na pressão de 1. Quando eu faço essa seta no gráfico, né? Descreva o que está acontecendo. O que é isso? Aí você já sabe falar, né? Você está aqui na fase sólida, passando para a fase gasosa, né? Então tem nome isso aí. Qual que é o nome? É um processo de sublimação. Sai do sólido direto para o gasoso. Era isso que ele queria que você respondesse no exercício. Então, olha a importância de você reconhecer quem está aqui sólido, quem está aqui líquido, quem está aqui gasoso no seu diagrama de fase. Essa é a parte mais importante do diagrama de fase. O resto a gente está vendo aí que é tranquilo. Certo? Letra B. Descreva o fenômeno que ocorre, olha só, quando o CO2 se encontra, presta atenção, hein? Trocou de pressão, não é mais 1. Está em 5,11. Então, peraí, olha aqui, cadê? 5,11 está aqui. Olha só, esse valor está aqui. Então, ele quer exatamente esse ponto. Ah, não, esse ponto é fácil, né? Nessas condições, nessa pressão e nessa temperatura, eu vou chamar de ponto triplo. Aí eu falo para ele, ó, nesse ponto, nessas condições de pressão e temperatura, eu tenho os 3 estados físicos, né, da matéria em equilíbrio. Essa é a palavra mágica. Beleza? Então essa foi a primeira parte aí de introdução sobre pressão de vapor e um pouquinho de diagrama de fases para vocês. Beleza?